Olá, sejam então bem-vindos a mais uma aula de Excel. Meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui eu preparei uma planilha para que a gente possa tirar algumas dúvidas dentro da função C, CE e CO, né? E algumas outras aí. Você que já vem acompanhando as aulas aí em sequência, essa aula aqui vai ser como se fosse uma revisão, um reforço para você, tá? Você que não vem acompanhando as aulas, acredito que algumas dúvidas que você possa ter vai poder se tirar nessa aula, né? Se não for o suficiente, comece a assistir as aulas de sequência aí, que vai te ajudar bastante, tá ok? É claro, eu preparei então uma planilha para que a gente possa trabalhar, e eu vou trabalhar então com a função C, CE e CO aqui nesse exemplo aqui. Bom, é importante que você lembre daquelas regrinhas, né, dentro da função C. Por exemplo, eu preparei aqui um esboço para você entender. A primeira vez que eu coloco ponto e vírgula, né, dentro da função C, nós sabemos que significa então. A segunda vez que eu coloco ponto e vírgula, representa o caso contrário. As palavras, por exemplo, se eu quiser que apareça ali aprovado ou reprovado, essas palavras têm que estar dentro de aspas. Abre aspas, escreve a palavra e fecha aspas. E aqui nós temos o sinal de maior, menor, né? Se eu quisesse maior ou igual, então eu colocaria maior ou igual. Menor ou igual, então menor ou igual. Beleza? É assim que se trabalha aí com umas regras simples dentro do C. Na prática, eu tenho aqui a seguinte questão. Eu tenho aqui o nome do aluno, ele tirou 7, e aqui eu tenho a regra para me calcular. Então, a média para ser aprovada é 7, beleza? É 7. Sendo assim, use a função C para aprovar ou reprovar o João. Então, o João tirou 7, né? É claro, se a nota vier a ser abaixo de 7, se eu vier aqui mudar o valor para 6, para 5, eu quero que apareça aqui a palavra reprovado. De 7 para cima, a palavra aprovado. Então, na lógica, a função C vai funcionar assim. Se o quê? Se o valor que tiver aqui dentro dessa célula, né, for maior, olha lá, ou igual a quanto? Nesse caso, o que eu disse aqui, então, é 7. Né? Eu sei que ali está 7, mas se eu vier mudar o valor, pode alterar o resultado. Então, se a média for maior ou igual a 7, então, olha lá, o ponto e vírgula. A primeira vez que coloquei o ponto e vírgula. Então eu quero a palavra aprovado. Olha só. Caso contrário, né, segunda vez que eu coloquei o ponto e vírgula, eu quero a palavra reprovado dentro de aspas. Olha lá. E fechei o parênteses. Ok? Então, feito isso, se eu der um Enter aqui, ó, ele me trouxe a palavra aprovado, porque o que está aqui dentro é maior, é igual a 7, né? Se eu vier colocar isso aqui 8, por exemplo, continua sendo aprovado, porque é maior que 7. Mas se eu vier colocar 6, por exemplo, olha lá, ó, reprovado, 6,9, olha só, 6,9, quase 7, ainda continua aprovado, é reprovado. E assim vai a lógica. Então essa é a função C. Já na função, na outra função que a gente vai trabalhar, que é o CE, eu tenho a seguinte questão aqui. Ó. A média para ser aprovado continua sendo 7. E o limite para as faltas. Então agora nós temos mais um critério, que é as faltas. Olha só. E o limite para as faltas é 40. Sendo assim, use a função CE, né, para aprovar ou reprovar o João. Então, a média continua sendo 7, porém agora eu tenho as faltas. As faltas não podem ultrapassar 40. Então, CE é uma regra bem simples. Se isso e aquilo. Então, são duas possibilidades. Se uma das possibilidades não atingir o que eu determinei, então o resultado será falso. Na prática, vai ficar assim, ó, C, abrir parênteses, e abrir parênteses. Então, C o quê? Vou começar pela lógica do C. C, o que tiver aqui, que é a média, olha só, que nem nós fizemos lá em cima, for maior ou igual a 7, né? E agora eu vou ter que trabalhar com o E. Como é que eu digo E aqui? E, ponto e vírgula. Lembrando que essa regra de então, caso contrário, o ponto e vírgula no E ou, isso daí é fictício, tá? O Excel, dependendo da função que você está trabalhando, o ponto e vírgula vai ser só um ponto e vírgula. Então a gente explica com o então, caso contrário, para que você possa assimilar a função.
beleza? Mas para o Excel é só um ponto e vírgula. Dependendo da função que você está trabalhando, esse ponto e vírgula vai trazer um determinado resultado. Então, neste caso aqui, eu disse, se a média for maior ou igual a 7, e este E está aqui, ó, como se fosse esse ponto e vírgula. Então, e o que? Nesse caso, as faltas, né, forem menor ou igual, opa, só menor agora, né? Menor que 40. Não, menor ou igual a 40. Então, se a média, né, for maior ou igual a 7 e as faltas forem menor ou igual a 40, né, que ele não pode ultrapassar o limite de faltas que é 40, então, olha só, o ponto e vírgula aqui, ó, do C, certo? Então, abrir aspas ali, vou colocar a palavra aprovado, né? Caso contrário, vou colocar ali reprovado. Vou fechar aspas e fechar o parênteses. Esse parênteses aqui, que eu fechei antes, eu sou obrigado a fechar aqui. Toda vez que você estiver trabalhando com CE, CO, por exemplo, você sempre vai colocar um ponto e vírgula aqui dividindo a função, e após isso, após você colocar o seu critério aqui, a sua regra, você é obrigado a fechar o parênteses aqui, senão vai dar um erro, tá ok? Então esse parênteses é do E, fechei ali. Agora eu trabalhei com o restante do C aqui e vou dar um Enter. Olha só, trouxe a palavra reprovado por quê? Porque as faltas estão em 45. Se eu vier mudar para 40, que é o limite, né? Então 40 aprovado. Agora se eu colocar ali 41, olha lá, ó, reprovado. Por mais que a média seja, por exemplo, ele tirou 10, né? Ele tirou 10, mas ele teve uma falta que ultrapassou o limite. Então, quando você trabalha com CE, são essas duas regras, tá ok? Então, não pode ser apenas uma, tem que ser as duas. As duas para dar a possibilidade de aprovado ou reprovado, neste caso aqui. Bom, vou dar um Enter aqui e vou continuar aqui. Aqui eu tenho a seguinte questão, olha só. A média para ser aprovado é 7 e o limite para as faltas é 40. Sendo assim, use a função CO para aprovar ou reprovar. Então, é a mesma regra de cima, só que agora é o CO. Então, diferente do CE, que tem que ser isso e aquilo, o CO ele possibilita uma das condições. Se uma das condições for verdadeira, então o resultado será positivo. Por exemplo, assim, se isto ou aquilo, então eu não estou afirmando nada. Então qualquer uma das condições pode me trazer o resultado. Na prática, vai ficar assim, ó. Se o quê? Vou colocar aqui o ou, né? Opa. Ou. Então se a média, olha só, for maior ou igual a 7, que nem antes, o ponto e vírgula agora representa o ou, né? Ou o quê? Ou as faltas aqui, ó, forem menor ou igual a 40. Olha só, a única coisa que eu troquei foi o ou, a mesma regra de cima. Então, olha lá, vou colocar aqui, aprovado. Caso contrário, vou colocar aqui, reprovado. E fechei ali, vou dar um Enter, e olha só, ele está aprovado, embora eu tenha escrito errado aqui, né? Eita, não, espera aí. Aí. Muito bem. Então aqui eu tenho assim, ó, aprovado por quê? Porque a média é 7 e ele alcançou a média. E as faltas ele ultrapassou, mas porém uma das possibilidades está fazendo com que ele seja aprovado. Então se ele alcançou a média, está aprovado. Se ele não alcançou a média, porém não ultrapassou o limite de faltas, ele também está aprovado, né? Então, nesse caso aqui, a única maneira dele reprovar é ele ter faltado muito e não ter alcançado a média. Então, vamos supor que eu vou mudar essa média aqui para 5, por exemplo. Então, agora reprovado. Por quê? Porque ele ultrapassou o limite de faltas e não alcançou a média. Mas vamos supor que ele não ultrapassou o limite de faltas. Vou colocar aqui 30, né? Que o limite de faltas é 40, vou colocar 30. Vou dar um Enter, ele está aprovado. Então, qualquer uma das possibilidades pode fazer com que ele seja aprovado, nesse caso aqui. Beleza? Essa é a lógica do CO. Então, no decorrer dessa aula aqui, a gente vai trabalhar com umas coisas mais avançadas em relação a essas funções. Tá ok? Bom, uma outra função interessante, né, é o conte C e o soma C. Então, por exemplo, aqui eu estou perguntando quantas vendas
e qual o total de vendas de cada vendedor. Então eu tenho aqui os nomes dos vendedores, quero saber quantas vendas e o total de cada venda. Aqui do lado eu tenho uma outra aba aqui, onde eu tenho o nome dos vendedores e os valores que eles venderam. Então é bem simples nesse caso aqui. Eu quero saber quantas vendas. Então toda vez que eu quiser contar, se baseando, por exemplo, em uma palavra, eu vou utilizar o conte-c. Tá ok? Então eu vou colocar aqui igual conte.c, né? Ele me pede um intervalo. Lembre-se de uma coisa. O intervalo ele sempre vai ser mais de uma célula. Não tem como falar assim, um intervalo de uma casa. Ah, naquela rua tem um intervalo de uma casa. Não, tem intervalo de várias casas, por exemplo. Então, intervalo sempre vai lembrar o conjunto de um monte de células. Então, esse intervalo é onde estão as palavras que eu quero me basear. Por exemplo, eu tenho Marcos aqui, certo? Então, eu quero saber quantas vendas ele fez. Então, para isso é bem simples. No meu caso aqui, o intervalo, eu vou lá em outra aba chamada Vendas, e eu tenho o nome dos vendedores. Então, claro, quantas vezes apareceu o nome do Marcos aqui é a quantidade de vendas, né? Pela lógica. Então, vou clicar nessa célula, né, na primeira célula ali, Ctrl Shift e seta para baixo. Selecionei todo o intervalo, sem eu precisar arrastar lá, que é mais fácil assim, Ctrl Shift e seta para baixo. Vou vir aqui, vou apertar a tecla F4, né? E ponto e vírgula. F4 por quê? Porque eu fixei isso aqui, né? Eu quero que isso aqui fique fixado. Você que não entende muito bem do que eu estou falando em relação à fixação, comece a assistir as aulas do começo aí, que eu deixo mais claro esse assunto, tá ok? Coloquei o ponto e vírgula e note que agora eu estou no critério, ou seja, qual a palavra que eu quero contar aqui. Então eu vou voltar lá, eu poderia colocar dentro de aspas a palavra Marcos, né? Mas se eu fizer isso, quando eu mandar ele calcular sozinho, ele vai contar sempre Marcos. E eu não quero isso, eu quero que ele conte os outros nomes aqui também. Então, por isso, eu vou clicar na célula onde tem Marcos. Nesse caso aqui, a minha função cobriu aqui, eu não consigo clicar em cima, mas eu posso digitar a célula. Então, eu sei que eu estou na coluna A, né? Da linha 25, então essa célula é a A25. Opa, 26, aliás, né? Não 25. 26. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. E note que ele disse que apareceu 4 vezes a palavra Marcos no meu intervalo. Se eu mandar ele calcular aqui o restante, né? Tem Leila 4 vezes, Maria está aparecendo 5 vezes, aí assim vai. Então no meu intervalo, por exemplo, o Marcos aqui fez 4 vendas, porque apareceu 4 vezes a palavra Marcos lá. Agora já no outro caso aqui, né, eu quero fazer com que o Excel, né, me diga qual foi o total em relação às vendas. Por exemplo, já que o Marcos vendeu 4, qual foi o total em relação a essas vendas? Então eu vou fazer o seguinte, igual soma C. Né? Toda vez que você quiser contar, conte C. Ou toda vez que você quiser somar, se baseando em palavras, por exemplo, é soma C. Então soma C o quê? Intervalo. Intervalo nós sabemos que é um conjunto de palavras, né? Um conjunto de células, na verdade. Então o intervalo da onde? Eu vou lá, vou pegar um intervalo aonde tem essas palavras aqui, que é neles que eu vou me basear. Então vou voltar no mesmo local de antes, olha só. Vou selecionar tudo isso aqui, fixado com a tecla F4, ponto e vírgula. Ele me pede o critério, né? Que é a palavra que eu estou querendo somar nesse caso aqui. Referente a qual palavra? Então vou voltar lá, referente a essa palavra aqui, ó, Marcos, né? Ponto e vírgula. E agora o intervalo de soma. Aonde que eu vou somar? Então vou voltar lá em vendas, nesse caso aqui, e eu tenho aqui os valores. É esses valores aqui que eu vou somar. Então vou selecionar tudo com a tecla F4 para fixar um intervalo. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. E note que ele me trouxe um valor aqui, ó. Então o Marcos vendeu toda essa quantidade aqui. Vou deixar isso aqui em dinheiro para ficar mais aparente, né? Como se trata de venda de imóveis, por isso que o valor aqui nesse caso é alto. Tá ok? Então é isso. Soma C para somar, conte C para contar. Mas eu preparei um outro caso aqui também, bem interessante, porque assim, ó, eu quero saber, nesse caso, qual o total em aluguel do vendedor Marcos. Então eu quero saber só referente ao aluguel, né, do vendedor Marcos. Então são dois critérios. Primeiro é o vendedor Marcos e segundo é somente o aluguel, né? Aqui do lado, em vendas, eu tenho aqui
o nome dos vendedores tem Marcos, eu tenho operação aqui, eu tenho aluguel e eu tenho vendas, né? Então eu quero saber referente ao Marcos, a palavra aluguel e qual o total que vai me trazer. Então para isso eu vou ser obrigado a trabalhar não com soma C, mas com soma Cs, porque tem mais de um critério nesse caso. Então eu vou vir aqui, soma Cs, e ele me pede um intervalo de soma. Então eu vou começar de trás para frente, diferente do trabalhar com soma C. Porque se eu colocar soma C aqui, ó, ele me pede um intervalo de soma por último. Tá vendo? E nesse caso aqui, como é soma C, a primeira coisa que ele me pede é o intervalo de soma. Então o intervalo de soma está onde? Então eu vou voltar lá em vendas, vou selecionar todo o intervalo de soma aqui, fixado, ponto e vírgula. E agora ele me pede assim, intervalo do critério 1, primeiro critério. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar as palavras, os vendedores aqui. Primeiro critério, fixado, ponto e vírgula. Ele me pede o critério 1. Então já que eu peguei o intervalo do critério 1, ele me pede agora o critério 1. Então o critério 1 é quem? É o Marcos. Foi o primeiro intervalo lá que eu selecionei, o segundo na verdade, que eu selecionei, né? Então, ponto e vírgula. E agora o intervalo de critério 2. O intervalo de critério 2, nesse caso, é quem? Eu vou pegar o critério 2 sendo aluguel. Então, o intervalo do critério 2 é onde tem a palavra aluguel, que nesse caso está aqui. Selecionei tudo, sei, ponto e vírgula. E agora ele me pede o critério 2. Vou voltar lá, o critério 2 é o aluguel, vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então, note que o total em vendas, em aluguel, do Marcos é 1.500. Vamos conferir isso aqui se realmente é 1.500. Vou vir aqui, ó, vou aplicar um filtro, né? Bem simples aqui, aplicar um filtro. E vou deixar aqui somente a palavra Marcos. Vamos conferir isso aqui, ver se está certo. Então note que Marcos, olha só, só tenho uma vez mesmo o aluguel, né? E é 1.500. Se eu vier a mudar isso aqui, por exemplo, coloquei mais um aluguel aqui, ó. Então agora lá deve ter alterado o valor também. Note que alterou. Tá vendo só? Bacana, né? Então, essa é a função soma Cs. Agora, continuando essa aula aqui, nós vamos trabalhar então com algumas coisas um pouquinho mais avançadas, utilizando esse conhecimento que a gente pegou agora sobre as funções C. Tá ok? Bom, eu tenho aqui uma tabela de produtos e tudo mais, e aqui eu tenho assim já descrito aqui, total de desconto, né? Deixa eu até pegar isso aqui, uma corzinha assim. Total de descontos. Bom, total de descontos é o seguinte. Aqui embaixo eu tenho a descrição do que é para fazer nessa função. Então, total de descontos. Se o sexo for F, né, de feminino, e a idade maior que 60, desconto de 4%. Se não, né? Desconto de 2%. Então, nesse caso, eu vou ter que utilizar o que aqui? A função CE, porque são dois critérios, o sexo e a idade. Então, eu vou fazer o seguinte, igual CE, vou trabalhar assim, se o quê? Se o sexo, que nem está dizendo aqui, ó, vou clicar aqui, né, for igual a F, né, e o quê? A idade, né? Então tem aqui a idade, for, como eu disse ali, ó, for maior que 60. Então, maior, vou colocar maior ou igual nesse caso, tá? Maior ou igual a 60. Vou fechar o parênteses, que é o parênteses do E ali, e vou colocar o ponto e vírgula representando o então. Então, o que vai acontecer? Então, eu quero 4%, se não 2% em relação ao desconto. Então, eu quero 4%. Não precisa colocar dentro de aspas nesse caso, porque se trata de valores, né? Caso contrário, 2%. Vou fechar o parênteses, né? E vou dar um Enter. Note que surgiu 4 ali, e alguns aqui surgiu 2%, porque a idade é menor que 30. Agora, olha que interessante, eu não quero a porcentagem, eu quero o valor já em dinheiro, né? Nós temos o valor da compra, eu quero saber o valor do desconto em relação ao valor da compra. Então, para isso, no final aqui, ó,
eu vou fazer vezes, né? Toda vez que eu estiver trabalhando com porcentagem dentro do Excel, eu não vou utilizar nem sinal de mais, nem dividir, nem menos, eu vou utilizar vezes. Então, nesse caso, ele me trouxe uma porcentagem. Então, esse resultado que ele trouxe, vezes o quê? O valor da compra. Então, ele vai me trazer, em vez da porcentagem, o dinheiro. Vou pegar isso aqui, vou deixar em dinheiro, né? E note que aqui apareceu R$100, 62, e assim vai, que são a porcentagem referente aos valores da compra aqui. Beleza? Bem simples, né? Tá ali, ó. Agora, já no cliente especial, eu tenho aqui o seguinte, ó, cliente especial, se total de desconto for maior que 20%, será 5 estrelas, se não, 2 estrelas. Então, eu tenho aqui, ó, descontos, né? Aqui, se o total de desconto for maior que 20%, será 5 estrelas, se não, 2%. Então, nesse caso, é só trabalhar só com um C simples mesmo. Então, se o quê? Se o que tiver aqui for maior ou igual a 20%, então ele vai ser o quê? 5 estrelas. Então, vou colocar ali, dentro de aspas agora, 5 estrelas, né? Caso contrário, vou abrir aspas novamente, estrelas. E vou fechar o parênteses. Tá lá, então, bem simples, né? Tá ali, e vou mandar ele calcular sozinho pelo canto aqui da célula. Então, 5 estrelas, 2 estrelas, referente ao que está ali. Agora, o valor da compra com desconto é o seguinte. Olha só, o valor da compra com desconto. Valor da compra com desconto. Quanto ficou a compra com total de desconto? Bem simples. Então, eu quero saber quanto ficou a compra com total de desconto. Então, aqui, eu simplesmente vou fazer esse menos o valor aqui do desconto. Simples, né? Menos o outro. Está ali o resultado. Em relação aos brindes, assim, ó, procure o número de parcelas com a tabela de parcelas. Então, lá em cima, eu tenho assim, ó, parcelas e brindes. Então, se a parcela for uma parcela, o cara ganhou o celular. Se for 2, ele ganha o chaveiro. Se for 3, ele ganha o muito obrigado. Certo? Então, eu quero usar essa regrinha aqui. Para isso, eu vou utilizar uma outra função que se chama proc, somente proc. Não é proc H, nem proc V, é somente proc. E o proc é muito fácil mesmo, extremamente fácil de se trabalhar com ele. Então, o proc é uma função de busca, né? Como se fosse o proc V, proc H, uma função de busca. Então, nesse caso, o valor procurado então é o número da parcela, né? O número da parcela que está aqui, onde eu tenho como número da parcela, ponto e vírgula. Aqui o vetor proc que ele está pedindo é onde estão esses dados. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou selecionar aqui em cima. Então aqui eu tenho 1, 2 e 3. Assim vai, né? Fixado, porque eu posso mandar arrastar e calcular sozinho. E o vetor de resultado. Qual é o resultado que eu quero? O resultado que eu quero é o que está embaixo, né? Fixado também. Fechei parênteses e dei um Enter. Então note que ele me trouxe um celular porque é uma parcela. Se eu mandar ele calcular sozinho, né, ele vai me trazer os dados referentes às parcelas que está aqui. Ó. Muito obrigado, porque é 3, enfim. Uma outra maneira de eu fazer isso aqui é o seguinte, olha só. Vou colocar aqui igual, proc, né? E eu tenho a linha de baixo aqui, onde está escrito valor procurado e matriz. Então, o valor procurado é quem? É o número de parcelas, ponto e vírgula, e a matriz. Em vez de eu selecionar um, depois selecionar outro, como se fosse o primeiro lá, seleciono tudo de uma vez só, fixado, fechei parênteses e dei um Enter. Então, ele me trouxe o mesmo resultado de antes, de uma maneira mais fácil. Muito simples de trabalhar com o proc. Aí. Agora, especial. Então, o especial aqui é o seguinte, se o valor da compra for maior que 2.000, ganhou uma viagem. Se não, obrigado pela preferência. Então, se o valor total da compra aqui, né, o valor com desconto, for maior que 2.000, ele ganhou uma viagem. Então, é bem simples. Ó. Se o valor que tiver aqui for maior ou igual a 2.000. Né? Então, vou colocar aqui viagem. Caso contrário, vou colocar aqui obrigado.
fechar parênteses. Note que eu tenho ali as palavrinhas, certo? Referente aos valores aqui. Muito simples mesmo isso aqui. Bom, aqui, vamos supor que eu queira contar qual foi a quantidade de células ocupadas, né? Nós temos uma função bem interessante. Isso aqui é mais por curiosidade, tá? Mas vou até colocar aqui em cima. Quero saber a quantidade de células ocupadas. Nós temos uma outra função que me vem na cabeça agora. O conte.valores. O que esse conte.valores faz? Ele conta as células ocupadas. Para você entender na prática, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar esse intervalo aqui. Então não importa o que tem dentro da célula, se é um número, se é uma palavra, o que é. Então simplesmente eu vou selecionar um intervalo, vou dar um Enter. Então ele está me dizendo assim, que aqui, ó, tem 10 células ocupadas. Se eu vier deletar uma aqui, note que lá em cima já ficou 9. Tá vendo? Então ele conta as células ocupadas, diferente do que tenha. Isso é interessante também. Aqui embaixo eu quero trabalhar com a seguinte questão. Olha só. Quantos clientes especiais possuem 5 estrelas? Né? Então aqui eu tenho a palavra 5 estrelas e eu quero saber quantos clientes eu tenho 5 estrelas. Bem simples. Então conte.c e vou fazer o seguinte, o intervalo é onde eu vou contar, que é esse espaço aqui, né? Vou fixar, não perder o costume. E o critério não tem a palavra 5 estrelas digitada aqui do lado. Eu posso abrir aspas, nesse caso, e colocar a palavra, por exemplo assim, 5 estrelas, né? Opa. 5 estrelas, igual está lá, e fechar o aspas. Se eu fechar a parênteses e der um Enter, note que ele contou para mim 3 ali. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. E assim vai. Outra maneira de eu fazer isso aqui, se eu não quiser digitar, né? Eu posso ir lá no mesmo intervalo que eu selecionei, clicar em cima da palavra 5 estrelas, fixar ela, né? Que ele sempre vai se basear por 5 estrelas nesse caso. Então, vou deixar ali. Ele vai contar 5 estrelas para mim. Né? Se eu viesse a arrastar isso aqui, sempre vai dar 3, porque ele sempre vai estar contando, se baseando nas 5 estrelas no mesmo intervalo. Né? A outra coisa que eu quero aqui é quantas mulheres compraram. Então, quantas mulheres compraram? Então, aqui eu tenho sexo e eu quero saber quantas mulheres compraram. Então, conte C também, bem simples. Ó. Vou lá no intervalo, né? Ponto e vírgula, vou clicar no F. Note que eu nem fixei agora porque eu não vou mandar ele arrastar, então não tem problema de eu não fixar. Simplesmente cliquei no F, ele contou para mim que tem 6 ali. E aqui, quantos homens compraram? A mesma coisa então, conte.c, eu tenho aqui um intervalo, ponto e vírgula, a letra M. Né? Olha lá, 4. Bem fácil de se trabalhar com ele, né? Bom, para finalizar isso aqui eu tenho algo bem interessante mesmo, né? Que agora a gente vai trabalhar com um pouquinho com essas mesmas funções, mas um pouco mais avançada. Então eu tenho assim, aqui eu tenho o nome da pessoa e aqui eu tenho o que eu vou ter que fazer em relação ao sexo, idade e média para trazer o resultado. Então olha só. Critério da empresa. A empresa só qualificará rapazes acima de 18 anos que atingirem a média 7 ou acima de 7. Né? E moças acima de 21 anos que atingirem a média 7 ou acima de 7. Então as moças têm que ter 21 anos, os rapazes 18. Ambos têm que atingir a média 7 ou acima de 7. Né? E aqui quem for menor ou não atingir a média, estará desqualificado. Então, eu vou ter que trabalhar nesse caso com as funções aí C, E. E é algo bem interessante que a gente vai fazer agora. Olha só. Igual C, E. Olha só que interessante nós vamos fazer agora. Se o quê? Se o sexo, né? Se eu tiver aqui for igual a M maiúsculo, igual está ali. E, olha o ponto e vírgula lá. A idade, nesse caso, for
maior ou igual a 18. Eu poderia fechar parênteses aqui e continuar, mas nesse caso aqui eu tenho mais um critério, que é a média. Então eu vou colocar um outro ponto e vírgula aqui, e eu posso ter ele como outro E. Então, E, isto, e aquilo. Então, E nesse caso, novamente, a média, olha só que legal, for maior ou igual a 7. Vou fechar agora o parênteses e vou dizer assim. Então, né, colocar aqui, ok. Caso contrário, vou colocar aqui no. Olha só, vou fechar o parênteses. Aqui ele não está aprovado porque a idade não alcançou. E aqui nos outros ele seguiu a mesma regra, mas note que aqui o sexo é feminino, né? A idade é 29, então o que eu descrevi aqui seria 21 anos. Era para ela estar aprovada pela idade e pela média também, mas está dando não, porque eu não criei ainda a regra para o sexo feminino. Então o que eu vou ter que fazer? Em vez de eu colocar o caso contrário no aqui, eu vou fazer caso contrário, ou seja, se não for M aqui, se ele não se achar por aqui, então caso contrário, eu quero que ele faça novamente o CE aqui, ó, e vou seguir a mesma lógica. Se o que tiver aqui for igual ao quê? A F agora, né? E o quê? Então está dando para mim clicar na célula, eu posso digitar ela, então é C4. C4 for maior ou igual a 21 anos, né? Que é da idade ali. Outro ponto e vírgula dizendo E, e a média, que é a D4. D4 for maior ou igual a 7. Olha só. Fechei o parênteses aqui. E vou dizer ali, vou colocar aqui, ok. Ok, garota, só para diferenciar. Caso contrário, vou colocar aqui a palavra no. Muito bem. Fechei os dois parênteses. E note que a regra da fechar os parênteses, você não precisa contar quantos parênteses você abriu. Você pode simplesmente se localizar pela cor. Então a cor do primeiro parênteses, no meu caso, é preta. Eu não vou ficar fechando parênteses. Se eu abrir 10 parênteses, eu vou ficar contando quantos parênteses. Eu posso ir fechando a hora que aparecer a cor preta, ele já vai ser o último parênteses. É claro, se você fez alguma coisa errada, por exemplo, aqui eu apaguei o aspas, ó. Apaguei o aspas, então vai dar um erro. Então eu vou fechar meu primeiro parênteses. Note que eu sei que eu tenho que fechar aqui dois parênteses nesse caso. Mas o primeiro que eu fui fechar já saiu com a cor do primeiro. Então é um jeito do Excel te dizer que tem algo errado. Então fique esperto nisso. Então eu vou fechar o aspas aqui novamente e vou fechar os dois parênteses. Vou dar um Enter aqui, mandar ele calcular aqui. E note que as garotas aqui foram aprovadas. Os rapazes aqui, alguns foram aprovados, outros não. Então, por exemplo, aqui a garota que foi aprovada porque tem 23 anos e conseguiu a média. Mas vamos supor se ela não conseguisse a média. Então, vou colocar 6. Não foi dessa vez, então, olha só. Ou se eu mudar a idade aqui, por exemplo, 23 anos, vou colocar 20, né, que seria 21 para trabalhar. Então, 20 não está aprovado. Só mais uma coisa. Essa planilha, tá? Eu vou deixar ela disponível aí na descrição do vídeo para você poder baixar ela, tá ok? Se você quiser baixar e praticar diretamente nessa planilha aqui, os exercícios não estarão resolvidos, mas você assistindo a aula você pode praticar com essa planilha aí, tá ok? Meu nome é Marcos Dias, espero ter ajudado vocês aí. Gostou do vídeo? Clica em gostei e eu agradeço muito. Tchau, tchau, até a nossa próxima videoaula. Até lá!